Do que você sente mais falta? Do público, dos rostos sorridentes e felizes. E veja só, vendemos 700 mil ingressos no ano passado. E todos esses ingressos ainda estão aqui. E a pessoa para quem enviei o e-mail foi o André. Por décadas, André Hu conquistou corações ao redor do mundo com seu violino, sua orquestra e suas belíssimas apresentações. Mas por trás da música e das ovação de pé, havia um lado dele que ninguém realmente conhecia. Agora ele finalmente está se abrindo, revelando segredos sobre sua vida que os fãs jamais imaginariam. De lutas pessoais a escolhas que moldaram sua carreira e o que o motiva, tudo está vindo à tona. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na vida do maestro e desvendamos histórias que permaneceram em segredo por anos. O outro lado de André Hu. André Hu frequentemente ficava em sua casa em Maastricht, contemplando as ruas antigas com a sensação de que sua vida ainda pulsava intensamente. A ideia de navegar pelos mares em um navio de cruzeiro nunca combinou com a pessoa que ele acreditava ser. André Hu não queria uma vida lenta nem longos dias de descanso. Ele ainda buscava o palco toda vez que acordava. Mesmo quando André Hu se permitia uma pequena pausa, ela era curta. Todos os anos, ele viajava com a família para Roma por apenas 3 dias, aproveitando os momentos de tranquilidade antes de retornar à rotina intensa, aos ensaios e aos novos planos. A aposentadoria era algo que André Hu jamais aceitou para si. Sua mente se enchia de novas ideias, muitas vezes mais rápido do que ele conseguia transformá-las em espetáculos de verdade. Ele gostava de dizer, meio brincando, meio falando sério, que estava apenas na metade de sua jornada e que poderia facilmente viver até os 140 anos. Essa afirmação demonstrava quanta esperança André Hu ainda carregava dentro de si. Ele imaginava novas turnês, novas cidades e novas maneiras de fazer com que cada concerto brilhasse mais do que o anterior. Mas a verdade começou a pressioná-lo. Seu corpo já não correspondia à energia de seus sonhos. Após cada concerto, ele tinha dificuldade para dormir, e aquelas longas noites sem descanso se tornaram perigosas. Mesmo assim, André Hu continuou em frente porque a música dentro dele se recusava a se extinguir. Quando o mundo parou durante o confinamento, um tipo diferente de luta se abateu sobre André Hu. Todas as salas de concerto fecharam. Todas as turnês foram interrompidas e, de repente, ele se viu imerso em um silêncio pesado que jamais conhecera. André Hu disse que aqueles meses foram uma verdadeira tortura. Sem o som dos violinos, sem o público e sem a adrenalina de se apresentar. Sua vida parecia estranhamente vazia. Para preencher os longos dias, André Hu procurava algo novo. Foi então que ele entrou na cozinha e começou a assar. No início, era apenas uma maneira de passar o tempo, mas logo lhe trouxe um pequeno conforto. Tarde da noite, quando André Hu ainda não conseguia dormir, ele assistia a vídeos de confeitaria no celular e aprendia novos truques e receitas. Experimentava diferentes sabores e formatos. E, aos poucos, sua cozinha se encheu de aromas aconchegantes que deram vida à casa novamente. Na internet, ele compartilhou algumas de suas criações com seus fãs, que reagiram com surpresa e carinho. Eles adoraram ver André Hu em um momento humano tão simples, longe dos palcos e das orquestras lotadas. Esse novo hobby permitiu que as pessoas vissem o músico de uma maneira diferente. Isso fez com que André Hu se sentisse mais próximo deles e mostrou um lado pessoal de sua vida que muitos jamais imaginaram. Aquele pequeno hobby o levou a um novo patamar. André Hu recebeu um convite para participar da versão holandesa do programa The Great British Bake Off. Os espectadores se divertiram ao vê-lo ali, assando com a mesma concentração que demonstrava no palco. Alguns fãs brincaram, perguntando se André Hu estaria se preparando para uma segunda carreira. Mas ele nunca viu as coisas dessa forma. Cozinhar o ajudava a relaxar, a pensar e a respirar durante um período difícil. Mas o violino ainda ocupava um lugar especial em seu coração. No entanto, ele acabou entendendo que não poderia manter esse ritmo para sempre. Os voos longos e as rotinas de viagem exigentes tornaram-se mais difíceis. Mas ele ainda queria levar música para as pessoas que a amavam. André Hu sabia que nenhuma cozinha no mundo poderia substituir a sensação de estar diante de milhares de pessoas com a música a envolver-lhe todos os lados. Assim, André Hu começou a moldar um novo ritmo para a sua vida. Imaginou digressões mais curtas, menos viagens pelo mundo e mais noites no conforto do seu próprio lar. Essa mudança não diminuiu sua paixão. Simplesmente deu a André Hu espaço para continuar jogando sem perder as forças. Seu objetivo permaneceu o mesmo: compartilhar beleza, alegria e emoção com todos que viessem ouvir.
O que André Rieu criou na música clássica foi algo raro e luminoso. Ele escolheu peças que tocavam o coração, misturando obras famosas com melodias que faziam as pessoas rir ou chorar. Pessoas de diferentes países e idades se uniam porque André Rieu fazia a música parecer que pertencia a todos. Ele mostrou que, quando a música é compartilhada com amor, ela se torna mais do que som. Torna-se um sentimento que as pessoas carregam consigo muito tempo depois da última nota se dissipar. Enquanto isso, seu início foi interessante, a formação de um maestro. André Rieu cresceu em uma casa animada e movimentada, sendo o terceiro de 6 filhos. Seu pai, Andries Antony Rieu, trabalhava como maestro da Orquestra Sinfônica de Maastricht, e esse trabalho preenchia a casa com música dia e noite. André Rieu cresceu ouvindo sons fortes e belos ecoando pelos cômodos, e esses primeiros momentos moldaram sua visão de mundo. Desde pequeno, sentia-se atraído pela música de uma forma profunda e natural. Com apenas 5 anos, André Rieu pegou no violino, sem saber que este se tornaria o centro de toda a sua vida. Ele adorava o mundo das orquestras, mas mais tarde admitiu que seus pais, especialmente o pai, eram rigorosos e exigentes no que dizia respeito à música e à disciplina. André Rieu deu seus primeiros passos na formação musical formal no Conservatório Real de Liège. Em seguida, continuou seus estudos no Conservatório de Maastricht, de 1968 a 1973. Em Maastricht, André Rieu estudou com os renomados professores Joe Juda e Herman Krebers, que contribuíram para o desenvolvimento de sua técnica e confiança. Após concluir seus estudos na Holanda, André Rieu mudou-se para Bruxelas para frequentar a Academia de Música. Lá, de 1974 a 1977. Estudou com André Gortler e se dedicou ao máximo. Ao concluir seus estudos, André Rieu recebeu o Premier Prix, uma das mais prestigiosas honrarias do Conservatório Real de Bruxelas. Em 1975, André Rieu casou-se com Marjorie Cookman, uma mulher que compartilhava seu espírito criativo. Marjorie trabalhava como professora de línguas, mas também compunha música, o que fortaleceu ainda mais a ligação entre eles. Juntos, criaram 2 filhos. Um desses filhos, Pierre, mais tarde se tornou uma parte importante da carreira de André Rieu. Pierre acabou se juntando à orquestra Johann Strauss como produtor e desempenhou um papel fundamental no sucesso dos concertos. Com o tempo, André Rieu tornou-se fluente em 6 idiomas: holandês, inglês, alemão, francês, italiano e espanhol, tornando seus concertos mais pessoais para o público internacional. André Rieu estabeleceu-se em Maastricht, escolhendo um charmoso castelo medieval como residência. Ele costumava dizer que o castelo fora outrora a casa de Charles de Bar, o lendário D'Artagnan. A história e o estilo do edifício combinavam com o apreço de André Rieu pela elegância e pelas histórias. Em 1987, André Rieu fundou a Orquestra Johann Strauss, que inicialmente contava com apenas 12 músicos. Seu primeiro concerto aconteceu em 1º de janeiro de 1988. Aos poucos, a orquestra cresceu e se tornou um grupo grande e influente, chegando a ter cerca de 60 integrantes que viajavam juntos pelo mundo. Conforme foi crescendo, André Rieu se afastou dos métodos rígidos e tradicionais que aprendeu com o pai e desenvolveu seu próprio estilo. André Rieu se apresenta com um raro violino Stradivarius de 1667, instrumento que contribui para o som suave e rico pelo qual é conhecido. Com sua orquestra, André Rieu já fez turnês pela Europa, Américas, Japão, Austrália e Nova Zelândia. Em 2008, ele chegou a levar consigo uma réplica em tamanho real do castelo da Imperatriz Sissi, criando um dos maiores palcos itinerantes da história dos concertos. Em 2016, o patrimônio líquido estimado de André Rieu atingiu cerca de 25 milhões de euros. Por décadas, André Rieu proporcionou experiências inesquecíveis ao público com sua música. Seus concertos levaram alegria, cor e emoção a milhões de fãs ao redor do mundo. Ele ficou famoso por sua bela interpretação do violino, sua presença de palco cativante e o poder emocional de suas apresentações. Como líder da orquestra Johann Strauss, André Rieu conseguiu unir pessoas de diferentes lugares e gerações. Seus shows sempre pareceram uma celebração da vida, repletos de energia, humor e beleza. Por trás dessa imagem impressionante, no entanto, André Rieu carregava uma história pessoal que muitos desconheciam. Durante anos, André Rieu acreditou que nada poderia detê-lo.
Ele se orgulhava de nunca ter cancelado um show por causa de doença. Gostava até de dizer que o jet lag não o afetava, mesmo viajando de um continente para outro quase toda semana. André Rieu trabalhava mais do que a maioria das pessoas poderia imaginar, se esforçando ao máximo em longas turnês e ensaios constantes. Tudo mudou em um momento muito importante de 2024. Esse período marcou o início de um grave problema de saúde que o abalou profundamente. André Rieu jamais imaginou enfrentar algo tão impactante, algo que quase interrompeu abruptamente sua vida agitada. Diante do inesperado, tudo para o tão aguardado retorno havia sido organizado com muito cuidado. Cada detalhe, da iluminação do palco aos planos de viagem, foi verificado repetidas vezes. Após 6 longos anos de ausência, André Rieu finalmente voltava ao México, país com o qual sempre sentiu uma forte conexão com o público. Os fãs em todo o México estavam empolgados de uma forma que quase se podia sentir no ar. Muitos esperaram anos por outra oportunidade de ver André Rieu ao vivo, e quando os ingressos foram colocados à venda, esgotaram-se quase instantaneamente. Os 2 primeiros shows na Cidade do México foram repletos de alegria. A música soava rica e plena. A multidão respondeu com aplausos estrondosos, e André Rieu sentiu-se grato ao subir ao palco mais uma vez. Mas essa alegria radiante não durou muito. Menos de 24 horas após o segundo concerto, tudo mudou. A saúde de André Rieu piorou repentinamente, pegando todos, inclusive ele, completamente de surpresa. No meio da noite, ele acordou com uma tontura avassaladora. O quarto inteiro girava ao seu redor em um círculo lento e assustador, e ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Ao amanhecer, André Rieu sentia-se fraco, trêmulo e completamente sem energia. Era como se algo dentro dele tivesse cedido após anos de pressão constante. Olhando para trás, ficou claro que a agenda que antecedeu a turnê havia sido excessivamente pesada. André Rieu se dedicou intensamente para finalizar a produção de um DVD, enquanto fazia aulas de espanhol intensivas e exigentes para se preparar para a turnê no México. Seus dias eram repletos de atividades, da manhã à noite, sem lhe dar qualquer chance de descanso. Por muito tempo, André Rieu acreditou que sua paixão, determinação e otimismo o manteriam forte. Ele frequentemente falava sobre como a música o ajudava a superar qualquer coisa, mas agora ele precisava encarar uma verdade que vinha evitando há anos. Após consultar diversos médicos, André Rieu foi diagnosticado com uma infecção no nervo vestibular. Essa condição afeta o ouvido interno, uma área que controla o equilíbrio. O choque de como até mesmo uma pequena infecção pode fazer o mundo girar atingiu André Rieu em cheio. Para ele, isso significava que não conseguia andar sem tropeçar, não conseguia virar a cabeça sem sentir náuseas e não conseguia ficar sob as luzes do palco sem perder o equilíbrio. Ele compreendeu rapidamente que não era algo que pudesse simplesmente ignorar ou superar. Era sério e exigia uma recuperação real. O diagnóstico obrigou André Rieu a fazer algo que raramente fizera na vida: cancelar turnês. Apresentações inteiras na Austrália e no Reino Unido tiveram que ser canceladas. Para alguém que amava se apresentar mais do que tudo e que carregava a responsabilidade financeira de uma grande orquestra, equipe e produção, essa notícia foi devastadora. Não apenas porque ele amava fazer música, mas também por causa dos fãs que haviam ido vê-lo se apresentar. Os médicos disseram que ele precisava de 6 meses de repouso, um período que parecia impossivelmente longo para um homem acostumado a trabalhar sem parar. Para piorar a situação, André Rieu teve que se submeter a uma tomografia cerebral para verificar outras condições perigosas, incluindo a possibilidade de um tumor. O exame deu negativo, o que trouxe alívio. Mas o medo que ele sentiu durante esse período permaneceu com ele. A notícia do cancelamento se espalhou rapidamente e partiu o coração dos fãs que esperaram anos para vê-lo. Mas, nos bastidores, o peso emocional recaiu sobre toda a equipe. O filho de André Rieu, Pierre, explicou mais tarde o que realmente aconteceu naqueles dias. Ele revelou que os problemas começaram antes mesmo do primeiro concerto. O longo voo para o México tinha sido exaustivo, e seu corpo simplesmente não conseguiu se recuperar com rapidez suficiente. O estresse aumentou rapidamente. O que começou como cansaço e pressão transformou-se em algo muito mais perigoso. André Rieu tinha apenas um curto dia para descansar antes da primeira apresentação, e esse único dia estava longe de ser suficiente. Seu corpo vinha lhe dando sinais há semanas, mas ele continuava insistindo. Infelizmente, suas forças se esgotaram. Não se tratava simplesmente de um caso de cansaço.
André Roux estava gravemente doente, e a cada hora seu estado piorava. Com a situação se tornando cada vez mais crítica, Pierre e toda a equipe tomaram a difícil decisão de cancelar as datas restantes da turnê e providenciar um voo imediato de volta para casa. Foi uma escolha dolorosa, especialmente depois de tanto planejamento e expectativa. Mas não havia outra opção. A saúde de André Roux precisava ser preservada. Mesmo que isso significasse decepcionar milhares de fãs, todos concordaram que evitar maiores danos a ele era mais importante do que qualquer desempenho. O som do silêncio. André Roux abandonou o concerto muito mais cedo do que qualquer um esperava. Ele havia passado anos transitando de palco em palco sem parar, mas desta vez suas forças se esvaíram rapidamente. Quando chegou ao aeroporto e embarcou em um voo de volta para Maastricht, carregava um peso que nunca havia sentido antes. Seu corpo o impeliu a parar e ele finalmente entendeu que não podia continuar como sempre fizera. Essa verdade o atingiu em cheio enquanto voltava para casa. Ao retornar para a casa que dividia com sua esposa, Marjorie, os sinais eram impossíveis de ignorar. Ele tentou pensar em mudar as datas ou adiar os shows, mas a ideia se dissipou quase imediatamente. Sua energia estava muito baixa, e ele não conseguia fingir o contrário. André sempre se orgulhara de cuidar do corpo, mas a idade começara a afetá-lo de uma forma que ele nunca havia sentido antes. Dessa vez, suas forças não se recuperaram. Durante anos, André havia superado doenças leves, subindo ao palco mesmo quando se sentia fraco. Ele havia trabalhado apesar de febres, fadiga e longos dias de viagem, mas no México suas pernas tremeram de uma forma que o alarmou. Ele sentiu como se pudesse cair diante de milhares de pessoas, e esse medo permaneceu com ele. Foi a primeira vez que seu corpo o obrigou a diminuir o ritmo. Ele não podia ignorar isso, e não conseguia simplesmente se forçar a superar. Durante sua recuperação em casa, pessoas do mundo todo tentaram animá-lo. Mensagens, cartas e sugestões chegaram aos montes. Uma pessoa da Austrália enviou conselhos sobre exercícios simples de equilíbrio que poderiam ajudá-lo a recuperar o controle do corpo. Ele seguia os passos cuidadosamente todos os dias, movendo os pés em padrões lentos, concentrando o olhar e tentando ficar em pé sobre uma perna só. Exigia esforço, mas depois de meses de prática, ele notou mudanças. Seu equilíbrio melhorou. Esse longo período em casa também o fez encarar a vida de uma maneira diferente. Ele percebeu que estava oscilando entre dois extremos. Ou se dedicava inteiramente ao trabalho, ou se entregava ao repouso absoluto. Não havia um ritmo constante entre as atividades. Ele também percebeu que muitas das tarefas que aceitara ao longo dos anos não tinham nada a ver com música. Sua agenda estava repleta de inaugurações de empresas, discursos e burocracia. Nada daquilo alimentava seu espírito. Então, ele se sentou e analisou seus dias com atenção. Uma lista continha as coisas que lhe traziam alegria, e essa lista permaneceu pequena e simples. A música ocupava o lugar central. A família vinha logo em seguida. A outra lista continha tudo o que o esgotava. Eles drenavam sua energia sem oferecer nada em troca. Ele decidiu cortar esses laços, abandonando as responsabilidades que o afastavam daquilo que mais amava. Mesmo se sentindo mais forte novamente, a doença ainda deixava suas marcas. 4 shows tiveram que ser cancelados, e muitas pessoas que esperaram meses para vê-lo se apresentar ficaram decepcionadas. Algumas viajaram por diversos países na esperança de vê-lo tocar ao vivo. Os ingressos seriam reembolsados, mas os shows não seriam remarcados. Ele compreendeu que não podia mais se submeter a viagens exaustivas como fazia antes. Sua equipe também entendeu isso. Os shows ainda planejados em lugares como Chile, Argentina e Colômbia o fizeram pensar no futuro de uma nova maneira. Não era mais possível agendar longas viagens com anos de antecedência. As pessoas ao seu redor começaram a planejar de forma diferente, optando por se mudar ano a ano em vez de lotar os meses com viagens. Precisavam proteger sua saúde, e ele concordou. Ele sabia que precisava preservar suas forças se quisesse continuar fazendo música nos anos seguintes. Mesmo que shows em locais mais distantes se tornassem raros, os fãs sempre poderiam encontrá-lo em Maastricht. Os concertos de verão na Praça Riethof permaneceram o cerne de seu trabalho. Aquelas apresentações tinham um tipo de calor que ele não conseguia encontrar em nenhum outro lugar. As ruas familiares e a profunda conexão com o público o ajudavam a se concentrar totalmente na música. Tocar ali o fazia lembrar por que ele havia escolhido essa vida em primeiro lugar. Mesmo enquanto se adaptava às novas limitações, ele se apegou à parte do seu trabalho que continuava a lhe dar propósito. Uma vida dedicada à música.
Com o passar dos dias, todos aguardavam o menor sinal de melhora. Quase uma semana depois, André finalmente começou a sentir algum alívio, mas a experiência já havia mudado a forma como eles viam tudo. Para Pierre, que havia apoiado o pai durante anos de viagens, ensaios e trabalho incessante, a mensagem era clara. A maneira como vinham fazendo as coisas não podia continuar. A doença repentina o abalou profundamente. Ele percebeu que viajar de um lugar para o outro, se apresentar com pouco descanso e cumprir uma agenda apertada não era mais seguro. Ele admitiu que o México não poderia fazer parte dos planos de turnê novamente até pelo menos 2025. Se eles voltassem, toda a estrutura precisaria ser diferente, mais lenta e mais ponderada. Seria necessário mais tempo entre os shows, mais horas para respirar e um planejamento muito melhor. A idade de André tornava essas conversas ainda mais urgentes. Aos 76 anos, o mundo parecia diferente de quando ele tinha 50 ou mesmo 60 anos. Longas viagens através de vários fusos horários o esgotavam mais do que antes. A recuperação do jet lag demorava mais. Seu corpo já não se recuperava tão bem após um fim de semana intenso de apresentações. Mesmo antes de a doença atingir seu pior estágio, André já sentia que algo estava errado durante o segundo show na Cidade do México. Ele conversou com a esposa e disse que não tinha certeza se conseguiria continuar fazendo turnês como aquela. A alegria de se apresentar ainda estava lá, mas o desgaste físico havia se tornado grande demais para ser ignorado. Ele se esforçara por muitos anos, às vezes mais do que deveria, e agora seu corpo estava dando sinais claros. Desta vez, ele sabia que precisava ouvi-lo. Ignorar os sinais só levaria a algo pior. Pierre explicou que viajar pelo mundo simplesmente não era mais tão fácil como antes. Agora, isso pesava demais para a saúde de seu pai. Além disso, André vinha trabalhando sob temperaturas extremamente altas, o que só agravou o problema. A equipe que viajava com ele também estava sofrendo. A Cidade do México está localizada a uma altitude muito elevada, a mais de 2.000 metros acima do nível do mar. O ar fica mais rarefeito e a respiração mais difícil, especialmente durante as apresentações sob luzes fortes. Dorona Alberti, uma das cantoras que estava em turnê com André desde janeiro, sentiu os efeitos intensamente. Durante sua apresentação, ela precisou fazer pausas, beber água e recuperar o fôlego antes de continuar. Muitos membros da equipe sofreram com sangramentos nasais, seus rostos ficaram vermelhos devido ao esforço. Até mesmo movimentos simples os deixavam sem fôlego. Eles tentaram rir da situação, mas todos sentiram a pressão do ar rarefeito. Pierre explicou mais tarde que cancelar a turnê foi terrível, mas era a única opção segura. Se André tivesse permanecido no palco, havia um risco real de ele desmaiar. Essa possibilidade por si só tornou a decisão óbvia. O impacto financeiro também foi pesado. Houve perda nas vendas de mercadorias. Os planos de viagem tiveram que ser atualizados em cima da hora, e eles descobriram que não tinham seguro para esse tipo de situação. O efeito dominó atingiu todos os cantos da equipe. Para os artistas, a mudança pareceu surreal. Num minuto estavam sentindo a emoção dos aplausos da multidão. No minuto seguinte, a turnê havia terminado. Enquanto caminhavam pelas ruas após o cancelamento, as pessoas ainda os abordavam para tirar fotos, sem perceber a gravidade da situação. Muitos fãs não faziam ideia de que talvez tivessem acabado de assistir à última apresentação de André no México. Eles ainda sorriam, ainda estavam animados, ainda carregavam a energia do show. Do lado de fora da casa de shows, as ruas haviam se transformado em fileiras animadas de vendedores oferecendo produtos não oficiais. Para onde quer que se olhasse, havia canecas coloridas, ursinhos de pelúcia e camisetas estampadas com o rosto de André. A atmosfera estava vibrante e cheia de vida. Durante os concertos, o amor que lhe demonstraram foi intenso e inesquecível. Mas por trás do sorriso, algo dentro dele já começava a ceder. Quando André voltou para Maastricht, concentrou-se inteiramente no descanso. Ele passou vários dias em casa, deixando seu corpo se recuperar aos poucos. Pierre manteve a esperança viva para o próximo show em Liverpool, mas também sabia que a situação era delicada. Ninguém podia afirmar com certeza se o México já havia visto a última apresentação de André Rieu no palco, mas o pensamento pairava no ar como uma sombra. André sempre dizia que queria se manter saudável para poder continuar levando música para pessoas ao redor do mundo. Agora, esse desejo parecia mais significativo do que nunca. Todos em seu círculo entendiam que não era a primeira vez que sentiam o peso de sua agenda lotada, mas desta vez era muito mais sério. A turnê havia sido interrompida não por questões de logística ou planejamento, mas porque o coração da orquestra, o homem que mantinha tudo unido, precisava descansar.
A música retornaria eventualmente, mas somente quando seu corpo permitisse. Naquele momento, o mundo precisava esperar, e André precisava se curar, encontrando o equilíbrio. Durante os longos dias de sua doença, André se viu lutando contra algo mais do que fraqueza física. Ele lutava contra a quietude ao seu redor. Ficar sentado em casa o deixava inquieto de uma forma que ele não conseguia ignorar. As horas de silêncio pareciam pesadas. Ele sentia falta da adrenalina de se apresentar, das luzes quentes em seu rosto e da sensação da música o percorrendo. A ideia de não poder mais voltar aos palcos era quase insuportável. Esse medo o levou a analisar sua vida com atenção e a encontrar uma maneira de tornar seu trabalho menos exigente, porém ainda significativo. Para proteger sua saúde, André e sua equipe decidiram eliminar tudo o que fosse desnecessário de sua agenda. Concordaram em reduzir o número de entrevistas, diminuir a participação em eventos com a mídia e se afastar de compromissos públicos que aumentassem a pressão sem trazer alegria. O objetivo era simples: criar espaço para descansar, eliminar o ruído e preservar a força que ainda lhe restava. Não se tratava de desistir. Tratava-se de proteger a parte mais importante da sua vida. André explicou que o seu corpo lhe dá sinais de alerta quando a pressão se torna excessiva. Quando a sua agenda fica muito cheia, um dos órgãos responsáveis pelo equilíbrio começa a apresentar problemas. A sensação é intensa. O quarto inclina. O chão gira e torna-se impossível ficar em pé. Ele descreveu como se o mundo se movesse sob seus pés. Essa condição o acompanha há quase 20 anos, um lembrete de que até os espíritos mais fortes podem enfrentar limites. Embora nunca tenha desaparecido completamente, ele aprendeu a lidar com ela prestando atenção aos seus níveis de estresse e diminuindo o ritmo quando necessário. Ao preservar seu tempo e energia, ele espera continuar a se apresentar com a música que ama por muitos anos, apenas com mais cuidado e mais espaço para respirar. André já havia falado abertamente no passado sobre como o estresse havia prejudicado sua saúde. Foi naquele momento que ele fez uma promessa a si mesmo. Daquele instante em diante, ele reservaria tempo para descansar. Por um tempo, ele realmente cumpriu essa promessa. Diminuiu o ritmo, cuidou do corpo e pareceu mais em paz durante suas viagens. O público pôde notar a diferença. Parecia que ele havia encontrado um equilíbrio mais saudável. Mas a vida tem dessas coisas, de trazer de volta velhas preocupações quando menos se espera. Há quase 10 anos, em 2016, André cancelou repentinamente várias datas de sua turnê. Os fãs ficaram assustados quase imediatamente. Muitos se lembraram de seus problemas de saúde anteriores e temeram o pior. Rumores se espalharam pelas redes sociais em questão de horas. As pessoas se perguntavam se ele estava doente novamente, se algo sério havia acontecido ou se ele algum dia voltaria aos palcos. No entanto, a verdade, quando finalmente veio à tona, não tinha nada a ver com sua saúde. Alguém da orquestra, Johann Strauss, alguém por quem ele tinha grande apreço, havia falecido. O peso emocional foi insuportável. Segundo um comunicado da equipe de André, ele estava devastado e incapaz de continuar se apresentando devido à tamanha dor. Mesmo que as especulações sobre sua saúde fossem infundadas, a preocupação causada por elas persistiu entre os fãs por muito tempo. Mas esse momento trouxe a André uma compreensão clara. A vida passa rápido, mais rápido do que qualquer um imagina, e a pressa só traz mais sofrimento. Agora, mais do que nunca, ele acredita em desacelerar. Ele acredita em preservar sua paz, escolher o descanso quando necessário e honrar as coisas que realmente importam. Sua música, sua família, sua saúde e as pessoas que o apoiaram por anos. O mundo pode continuar girando rápido, mas André Rieu está aprendendo a se mover em um ritmo que proteja seu corpo e sua capacidade de continuar compartilhando música.